Então, estamos dando início agora ao nosso quinto encontro, quinta conversa, o conversatório com observatórios de cultura ibero-americanos. Hoje estamos com a presença dos observatórios da diversidade cultural do Brasil, com a presença de Juan Inácio Brizuela e com o Observatório de los Pueblos Indígenas de Guatemala, com a presença de Mário Itzep e Luiz Crisóstomo, né? Então, nesse primeiro momento, esse conjunto de conversas é uma iniciativa dos Observatórios de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, do Observatório de Cultura de Valência, da Universidade de Valência, e do Observatório de Políticas Culturais da Universidade de Brasília, Brasil. São a perspectiva desses conversatórios, dessas conversas, desses encontros, que se dão uma vez por mês, durante um ano, né? São 12 conversas, 12 encontros, discutir exatamente a cultura como bem público mundial, né? E observar, a partir das experiências locais, desses observatórios, como essa cultura, essa ideia de cultura está sendo efetivada nas políticas, nas atividades culturais, enfim, nos processos que cada observatório avalia, né, e analisa. Então, eu gostaria de passar a palavra para que cada representante desses observatórios pudesse apresentar um pouco o seu observatório, 1 minuto para cada um, começando com Juan Brizuela, se fosse possível, apresentar um pouco o seu observatório em 1 minuto, e depois ou para o Luiz Crisóstomo ou para o Mário Itzep, para que eles possam fazer a mesma coisa em relação ao Observatório dos Povos Indígenas de Guatemala. Juan? Então, muito boa tarde, buenas tardes, Fátima, Manuel, muito obrigado pelo convite. Agradecendo também a participação de Mário e Luiz, do Observatório, dos Observatórios Colegas, né, da América Latina. Eu estou aqui participando, fazendo parte, né, do grupo de pesquisa e do Observatório da Diversidade Cultural. Então, de forma sucinta, o observatório ele é coordenado, né, e liderado pelo professor José Márcio Barros, e nasceu, né, em Belo Horizonte, no município de Minas Gerais. E ele tem uma particularidade que nasceu como ONG, né, como organização não governamental, e aos poucos foi se transformando numa instituição que oferecia serviços, né, de consultoria, de formação. Se transformou, já tem mais de 10 anos, né, em 2013, num grupo de pesquisa, e é nessa parte onde eu atuo de uma forma mais intensa, no Observatório da Diversidade Cultural enquanto grupo de pesquisa. E mais recentemente, em 2023, também foi registrado como ponto de cultura. E então, eu acho que uma das questões que caracterizam, talvez, né, o observatório está muito vinculado com a Convenção UNESCO, né, da Diversidade Cultural, e todo o processo de difusão e de sensibilização em relação à temática da cultura, e especificamente a diversidade cultural. E eu acho que isso seria assim um resumo inicial, sucinto. Obrigada, Juan. Então, agora eu gostaria de ouvir o Observatório dos Povos Indígenas. Mário ou Luiz, 1 minuto para falar um pouco sobre a experiência do Observatório dos Povos Indígenas de Guatemala. Mário ou Luiz? Ambos caíram. De novo, nós tivemos problema na última vez com o Observatório de Guatemala. Por isso eles estão voltando. Fátima, se calhar continuamos com a conversa com o Observatório da Diversidade Cultural, e se os colegas da Guatemala conseguirem entrar, entram, está bem? Rui, por favor, nos avise caso eles entrem. Sim? Sim, certo, Fátima. Tá, então,
Juan, vamos continuar essa conversa aqui, né? Porque a discussão que nos interessa aqui muito são essas partilhas, né? Dessas experiências que os observatórios trazem, principalmente nessa perspectiva da cultura como bem público, mas dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável dos territórios, né? Ou seja, como é que isso tem sido feito e quais são as experiências, né? Desculpe, e o observatório, no caso, o Observatório da Diversidade Cultural, ele pode estar trazendo para a gente para essa discussão, ou seja, os projetos, as ações, né, que eventualmente estão sendo desenvolvidos no ODC, né, no Observatório da Diversidade Cultural, o que você traria para nós para colocar nessa discussão, dentro da perspectiva da cultura, como vetor, né, na verdade, desenvolvimento sustentável dos territórios. A gente tem uns 5 minutinhos para poder falar sobre isso, Juan. Certo, tranquilo. Então, eu acho que o desafio nosso, né, do observatório ao longo desses anos tem sido justamente trabalhar essa dimensão, né, da cultura especificamente do papel, né, das políticas culturais. E essa palavra que é diversidade, que inicialmente aparentava que era um discurso assim que de alguma forma todo da mesma forma que a cultura em algum momento parecia que estava muito presente nos discursos políticos, a diversidade também, mas de um tempo para cá, por conta de toda uma nova configuração no contexto dos países da América, mas eu diria que nível mundial, até o próprio nome da diversidade ficou como muito contaminado e até sendo rejeitado explicitamente. Tipo, se há uma coisa que vários municípios, vários territórios e várias experiências, né, muito acionado com essa onda conservadora que está presente, que faz parte das contradições do universo da cultura. Mas o próprio nome da diversidade cultural começou a ser algo que era rejeitado, que aparecia como algo que não queria ser incorporado de forma explícita. Então, isso gerou um desafio mais recente, porque até o próprio nome, né, dos observatórios, que também é interessante, né, nessa questão de apenas observar, só que hoje em dia parece que é um desafio enorme essa questão de registrar de fato o que está acontecendo, né? São tantas as alternativas, são tantas as perspectivas, e todo um processo proposital de distorcer, né, e de propositalmente confundir o que se fala, o que não se fala em relação à cultura e diversidade cultural. Então, acho que isso representa um desafio grande. Se eu tivesse que colocar uma das experiências mais recentes, vamos dizer, e mais constantes, ao mesmo tempo, eu vou tentar aqui compartilhar, eu vou, qualquer coisa, o Rui vai me sinalizando se está saindo, se não está saindo, mas acho que uma boa forma de entender qual seria a nossa contribuição, uma das principais contribuições que o Observatório tem investido muito, são nas reflexões, né? E nas reflexões e na difusão de uma forma que seja a mais ampla possível, que tenha uma densidade, né? Que possa ser incorporada, né? De uma forma rigorosa e criteriosa, mas que também possa ser minimamente atraente para leitores não tão familiarizados com o campo da cultura, com o campo da diversidade cultural. E o boletim do Observatório da Diversidade Cultural, que recentemente chegou no número 100, eu acho que é uma das formas que a gente consegue de consolidar, pelo menos em um determinado momento, como se fosse uma fotografia que é isso, que não é necessariamente representativa da situação da cultura e da diversidade cultural e das ações que estão sendo realizadas, mas de alguma forma eu acho que a gente acaba sendo mais um papel de mediador, ou seja, é uma das ações, né, que não deixa de ser uma revista qualificada no campo da cultura, no campo das políticas culturais, mas que nela se agrupam diversas experiências do Brasil inteiro, que tem muito a ver com a atuação dos mais de 30 pesquisadores, né, que fazemos parte do grupo
observatório e também dessas percursas, dessas dinâmicas também de cada um de nós. Eu mesmo que eu sou da Argentina, eu vim no Brasil em 2009, trabalhei muitos anos na Bahia, no Nordeste do Brasil. Agora eu estou no Sul, na tríplice fronteira com Paraguai e Argentina de novo, e trazendo um outro universo de experiências. E então, nesse percurso, por exemplo, esse número número 100 das políticas culturais no Brasil atual representa uma síntese e um esforço e uma fotografia desse momento que tem a ver com as nossas reflexões, mas principalmente com as reflexões de cada uma das pessoas que tem participado, que conhecem o trabalho do Observatório da Diversidade Cultural, que tem participado dos grupos de pesquisa, ou das formações, ou que a gente tem pesquisado. E nesse universo grande de atuação, uma forma que a gente tem de retribuir é justamente nesse número. Aliás, nesse espaço, né, que é do boletim. Mas também tem algo valioso, que é justamente o registro dos números anteriores, né, que a gente tem tido uma constância e também, né, registrando isso está no nosso site, que é o Observatório da Diversidade Cultural, cada um desses boletins. E, em especial, o número 90 é um número que foi da pandemia, e aí só com isso eu encerro inicialmente essa parte, eventualmente aprofundo. Mas durante a pandemia, a gente também teve uma reorganização e uma reconfiguração, eu acho que todo mundo, né, no campo das artes e da cultura, mas em especial desse papel do boletim, aliás, desse papel da instituição, né, do grupo de pesquisa enquanto observadores, né? Estamos observando e estamos participando de um fenômeno muito complexo, muito novo e muito desafiador, né, como foi todo o contexto da pandemia. E a gente fez várias reflexões no momento que estavam acontecendo, e justamente pela pandemia, cada um ficou em algum lugar do Brasil ou do mundo, e continuamos fazendo reflexões, pesquisas e trabalhos na nossa área. E isso gerou uma série de documentos, né, tanto na edição especial da pandemia, quanto aquelas que aconteceram ao longo de todos, né, o período da pandemia, que foram pelo menos 2 anos, assim, num contexto mais amplo. E cada uma dessas reflexões também ficou registrada. Então, acho que é muito valioso revisitar esse panorama, essas fotografias, cada uma diferentes, cada uma com contribuições muito distintas, mas que estavam sendo feitos na hora, naquele momento, com uma espécie de work in progress, né? Acho que isso seria um dos pontos principais que eu queria trazer em relação a uma das ações de mais continuidade que o boletim tem e que continua tendo, e que dentro disso a gente encontra várias experiências, várias reflexões e em especial, várias pessoas e grupos artísticos e culturais que estão fazendo esse trabalho territorial de colocar a cultura e a diversidade cultural no primeiro plano. Ah, obrigada, Juan. Doutor Luiz Crisóstomo parece que está aí, né? Caiu a linha, mas retornou. E aí eu gostaria que o doutor Luiz Crisóstomo falasse um pouco sobre o Observatório do Pueblo Indígena de Guatemala, De acuerdo, sí, estoy conectado. falasse um pouco sobre o observatório e, na Sim. sequência, já falasse um pouco sobre quais são os projetos principais que o observatório desenvolve hoje, com essa perspectiva da cultura como desenvolvimento, vetor de desenvolvimento do território. Eu vou lhe dar uns 6, 7 minutos para tudo isso, tá bom? Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Sim. Voy a tratar de compartir una presentación a ver si es posible. Pronto, estamos vendo. Sí, gracias. Bueno, este es el Observatorio de Pueblos Indígenas de Guatemala. Su sede está en el departamento de Santa Cruz del Quiché. Nosotros surgimos en el año 2011 como parte de los resultados de la primera observación del racismo y la discriminación en Guatemala.
Somos un país cuyas instituciones oficiales y privadas practican mucho el racismo en estos tiempos y desde hace muchos años, por supuesto. Nosotros somos un observatorio de pueblos indígenas, somos una organización de carácter académico que hace investigaciones y aporta propuestas de modelos económicos indígenas, propuestas de inclusión financiera, propuestas de producción desde la visión de los pueblos originarios de Guatemala y particularmente en este caso el pueblo maya. Sin embargo, nosotros aportamos como pueblos indígenas a nivel de comunidades locales, a nivel regional y a nivel de todo el país. Tratamos de contribuir a toda Guatemala y a cada una de sus comunidades haciendo investigación para comprender el contenido del Utzcaslemal. La palabra Utzcaslemal está dicho en idioma quiché y quiere decir el buen vivir o vida plena o plenitud de vida, generando de esta manera una nueva ciudadanía que trata de entender la diversidad cultural para la construcción de la interculturalidad en todos los campos, desde la sociedad, la educación, la cultura, la economía, la política, donde debería de haber igualdad y desechar la desigualdad que existe para tener una sociedad más justa. Nosotros, como OPI, Observación de Pueblos Indígenas, promovemos el buen vivir desde la economía, la cultura, el medio ambiente. Tenemos conocimientos, tenemos tecnología como pueblos originarios para poder aportar a la conservación y desarrollo del medio ambiente. Estos son los ejes del trabajo que tiene el Observatorio de Pueblos Indígenas. Hemos tratado de aportar para la reforma política del Estado. Tenemos un Estado que no toma en cuenta la representación y la participación de los pueblos originarios. También como OPI aportamos al medio ambiente y recursos naturales, ya sea aportando nuestros conocimientos, aportando la tecnología que tienen los pueblos, aportando también formas propias que tienen los pueblos originarios para evitar la contaminación del medio ambiente. Igualmente, como OPI tenemos como eje de trabajo el aporte a la construcción de la democracia con base a los pueblos que hay en Guatemala. Trabajar por la transparencia en la administración pública, fortalecer la gobernabilidad en contextos de diversidad cultural y también tratamos de aportar conocimientos y tecnología y puntos de vista para el desarrollo económico. Este desarrollo económico lo estamos abordando desde el Utzcaslemal, que quiere decir el buen vivir, con la participación de la ciudadanía de los pueblos que hay en Guatemala. También aportamos a través del eje que se conoce con el nombre de sistema de justicia. Aquí es un punto bien importante porque los pueblos originarios todavía contamos con procedimientos propios, con actores propios que administran la justicia en cada una de las actividades, en cada uno de los pueblos que hay en Guatemala. Entonces, tenemos estrategias para incidir en el Congreso de la República, en los gobiernos municipales, en el organismo judicial y en el organismo ejecutivo, de manera que
abordamos de manera integral las demandas, los problemas, las características que tienen los pueblos de Guatemala. ¿Cuáles son los aportes y propuestas que ha elaborado el Observatorio Indígena? Hemos aportado componentes para la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Por el momento contamos con una ley que no reconoce la participación, tampoco reconoce la participación de los pueblos originarios. De alguna manera, la ley electoral actual es de visión racista, es de una visión con mucho porcentaje de discriminación. Entonces, nuestros aportes van en vías de aportar para ver la participación y representación de los pueblos de Guatemala. También hemos aportado como Observatorio de Pueblos Indígenas a una agenda para la reforma del Estado de Guatemala desde los pueblos originarios de Guatemala. Contamos con información y datos acerca del racismo y la discriminación en los procesos electorales de los años 2015, 2019 y 2023. Nuestros datos reflejan el hecho del racismo y la discriminación en las elecciones generales, tanto para presidente, para diputados al Congreso y otros puestos públicos que son resultado de las elecciones generales. También hemos aportado componentes de una propuesta de reforma constitucional desde el año 2013. Contamos con una red de jóvenes indígenas formados acerca de mediación de conflictos. Están presentes en distintas partes de Guatemala. También hemos hecho una propuesta de modelo económico inclusivo y servicios financieros que en estos momentos está siendo presentado a distintos organismos del Estado, a algunas municipalidades de Guatemala y a otras organizaciones indígenas, con la idea de decir a toda Guatemala, a todos los ministerios que tiene el país, que los pueblos originarios cuentan con un modelo económico. También se ha trabajado un diagnóstico municipal que trata de la inclusión financiera. Se cuenta con una guía pedagógica para la educación financiera para trabajar de manera clara, concreta, el Utzk Aslemal, o sea, el buen vivir. No sé si sigo o lo dejo aquí. Luiz? Sí, Luiz, nós temos tempo para o encontro. Eu queria saber se você poderia resumir um pouco mais sobre essas ações, porque temos mais algumas perguntas e precisamos fechar nossa agenda do encontro hoje. Não queria te cortar, mas já te cortei. sí, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí nada más está la presentación a la disposición. Então, eu gostaria agora de fazer uma pergunta aos dois. Eu vou perguntar ao Juan primeiro, depois a você, doutor Luiz, sobre como essa rede de trabalho nos observatórios, nos projetos de vocês, né? Nós entendemos que é importante o envolvimento no território em rede, colaborativo, né? Que esses trabalhos possam desculpe, esses trabalhos possam ocorrer de forma colaborativa entre diferentes agentes no território, né? Tanto na Guatemala como em Minas, no Brasil, que são os observatórios que estão aqui. Como é que vocês poderiam explicar ou falar rapidamente como é que essas práticas, né, que
se dão em torno da diversidade cultural, da questão indígena, da questão da representatividade política dos indígenas em Guatemala e desta diversidade cultural que nós temos no Brasil. Como é que essas ações que são desenvolvidas pelos observatórios de vocês, como elas ocorrem do ponto de vista dos processos colaborativos e em rede dos diversos agentes e que essas ações tocam? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso, Juan? Se existe essa perspectiva de trabalho em rede, de trabalho colaborativo, como é que isso acontece no território? Sim, claro. E eu acho que é um desafio grande, porque tanto pela questão da particularidade, né, do Observatório da Diversidade Cultural ser ao mesmo tempo uma ONG com uma atuação territorial mais localizada inicialmente, né, no município de Belo Horizonte, uma área de atuação em Minas Gerais, mas que obviamente se desdobra em vários outros contextos, mas quanto ao grupo de pesquisa, ele também tem uma atuação nacional, né, em vários estados do Brasil, justamente a partir de cada um dos pesquisadores que fazemos parte. E eu vou retomar, então, essa questão desse número especial do boletim, vou tentar arriscar aqui de novo, Eh, desse número especial da pandemia, porque eu acho que representa um pouco o que aconteceu com a dimensão territorial no contexto da pandemia e do pós-pandemia, né? Que atualmente nós temos, eu acho que né, no contexto da pandemia, essa dimensão virtual, que a gente chamava, né, antigamente, e que em algum ponto a gente podia considerar como se não fosse territorial, no sentido do conceito mais antigo da dimensão física, geográfica, no sentido material mais clássico, mas que evidentemente isso nos obrigou, né, a construir uma outra territorialidade, uma outra forma de vincular e de colaborar, e que isso se desdobrou não apenas nesse caso, vamos dizer, singelo, não necessariamente muito original, mas que tem todo um trabalho relacionado com uma outra forma de trabalhar as pesquisas, de uma outra forma de trabalhar também toda a parte de curadoria artística, visual, de tentar dar um panorama do que estava acontecendo nesse contexto da pandemia, de cada um dos pesquisadores, mas também não deixando de refletir o que estava acontecendo com os artistas, né, com a condição dos artistas nesse contexto. Mas eu acho que isso nos reconfigura em termos do que se considera esse trabalho colaborativo em rede e territorial nesse contexto pandemia e pós-pandemia. Porque eu acho que mudou a dimensão territorial. Ao mesmo tempo, essas ferramentas, né, que eram mais ou menos esporádicas ou que eram mais utilizadas a nível internacional, começaram a ser utilizadas com mais frequência. Todo o processo de militância, né, e até de construção de leis, de planejamento, de editais, enfim, toda uma mudança enorme que aconteceu nesse contexto de pandemia, de pós-pandemia, e acho que reconfigurou e ainda estamos refletindo e ainda estamos interiorizando o que de fato significa hoje trabalhar assim a nível territorial. Então eu penso que esse boletim, porque a gente não deixa de ter, né, mais ações de formação, de capacitação, de pesquisa, uma série de desdobramentos que têm sido assim constantes ao longo dos vários anos de existência do boletim. Aliás, do Observatório da Diversidade Cultural, né? Mas o boletim, eu acho que nos posiciona em relação a essas reflexões, que eu arriscaria dizer que são reflexões territoriais, porque a gente não deixa de estar num lugar territorial, físico, geográfico, mas ao mesmo tempo, nessa nova dimensão, acho que já não tão nova, mas assim, nessa nova configuração, onde essas redes colaborativas e esses processos virtuais fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa atuação, fazem parte dos nossos processos criativos, seja a nível artístico, cultural, ou enquanto observatórios, né? Então a gente não pode deixar de observar
E também, talvez, essa dimensão da observação participativa, vamos dizer, né? Mas não apenas, tipo, da gente, pesquisadores, observar a realidade, mas, entre aspas, a própria realidade se observar e se manifestar. Então, porque tem vários relatos que somos nós que registramos e partilhamos e colocamos no boletim, mas muitas experiências de grupos artísticos, de processos, de experiências relacionadas com esse trabalho mais territorial e de reconfiguração do campo artístico e cultural, já tem sua própria voz, já tem sua própria dinâmica, já tem sua história, e cada uma delas se apresenta com as suas palavras, com o seu processo, com o seu posicionamento político também, ideológico, e a sua intencionalidade ética e estética, nesse espaço colaborativo que é, como exemplo pequeno, né, esse boletim e esse processo que continuamos fazendo em relação ao observatório, mas no sentido mais amplo sobre esse novo papel, né, que eu acho que os observatórios têm nesse desdobramento, seja como grupos de pesquisa, como ONG, mas todos aqueles que trabalhamos com cultura e com diversidade cultural, de ser uma observação e de ser um campo, né, uma tela, um papel, um espaço, né, que as pessoas possam se sentir à vontade para participar, para manifestar e para explorar, com um mínimo de reflexão, de descrição, o que está acontecendo em cada um dos seus territórios e dos seus processos. Então, acho que a chave, para resumir, é essa dimensão de uma mediação cultural colaborativa, que é o que estamos ainda investindo, e nesse exemplo concreto do boletim, ao longo dos últimos 4 anos, que tem sido uma nova forma de trabalho, de colaboração, de uma nova forma de pesquisa, atuação e tudo aberto, vamos dizer, tudo sendo publicado e tudo sendo divulgado ao mesmo tempo que estamos trabalhando com cada uma dessas perspectivas. Muito bom, Juan, muito obrigada. Dr. Luiz Crisóstomo, e no Observatório dos Povos Indígenas, como se dá esse trabalho efetivamente no território, com essas ações que vocês estão desenvolvendo, tão importantes, que incidem sobre o combate ao racismo, né? Aí a inserção dos povos indígenas efetivamente na política do país, né? Como se dão essas ações de forma efetiva no território? Poderia falar um pouco sobre isso? Seu microfone e sua câmera está desligado. Teríamos que ligar. Ah, sim, agora já começamos a ligar. Sim. Gracias, gracias. Bueno, a nivel de comunidades locales, tenemos varias acciones. Primero, que contamos con una escuela que forma al liderazgo juvenil en distintos temas de cultura, de sociedad, de discriminación, racismo. Esta escuela de formación de liderazgo juvenil cubre distintas áreas geográficas y distintas lenguas donde nosotros recopilamos información acerca de los conocimientos que tienen los propios pueblos originarios y cómo opera la discriminación y el racismo vía los servicios públicos y a través de entidades privadas. Además, trabajamos con autoridades de pueblos originarios que viven en las comunidades locales. Estas autoridades son electas por cada una de las comunidades, por ejemplo, aldeas, caseríos, cantones. Cada comunidad tiene sus propias autoridades que se encargan del desarrollo de la comunidad, pero también hay autoridades que se encargan de la administración de la justicia desde la visión y la práctica de los pueblos originarios. Entonces, para ir contrarrestando la discriminación y el racismo, el observatorio ha tratado de fortalecer las funciones
de las autoridades propias de los pueblos originarios. Luego, también tenemos la oportunidad de trabajar con los alcaldes municipales, que son las autoridades de los municipios y son electos los alcaldes municipales con el voto popular en las elecciones generales que orienta el Tribunal Supremo Electoral. De manera que en cada región podemos identificar dos clases de autoridades para el desarrollo o para la aplicación de visión racista o discriminatoria. Por un lado, las autoridades electas por el Estado de Guatemala y por el otro lado, las autoridades que son elegidas por las comunidades originarias. De manera que tratamos de orientar el buen funcionamiento de las autoridades propias que tienen los pueblos originarios y tratar de dialogar con las autoridades que tiene el Estado de Guatemala a nivel municipal. Esto puede pasar también con los servicios educativos. También pasa lo mismo con los programas y proyectos de desarrollo económico. Siempre hay instituciones que llegan con la visión colonialista, pero también tenemos práctica, tenemos organizaciones propias que trabajan los conocimientos y cuentan con los medios de vida heredados por nuestros ancestros. Entonces, de manera que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con diversas instancias cuya participación nos va ayudando a orientar a todas las comunidades. Luego presentamos informes a las entidades de los ministerios que trabajan determinados sectores públicos. Si el proyecto o el programa es de educación, compartimos informes, compartimos los hallazgos, compartimos las propuestas con el Ministerio de Educación. Si fuera un programa o un proyecto de desarrollo económico, se comparten los hallazgos, se entregan los informes, se discute la posibilidad de integrar políticas públicas con lo que nosotros proponemos para el desarrollo económico con ese enfoque del famoso USCASLEVAL. Si fuera a nivel de conflictos, tratamos de trabajar con instituciones cuya responsabilidad es la administración de la justicia, por ejemplo, las autoridades que tienen los pueblos originarios. De manera entonces que tenemos una serie de posibilidades con estrategias, acciones que tratan de incidir en el nivel local, en el nivel regional, trabajando con ministerios, con organizaciones de los pueblos originarios, con cooperantes nacionales e internacionales. Eu fecho o áudio porque eu estou tossindo muito e tal. Muito obrigada, doutor Luiz Crisóstomo. Agora a gente está indo para o final das perguntas, né? As perguntas aqui que estão colocadas, e tem uma pergunta muito importante para ser jogada aqui nessa conversa, no debate, e assim, apesar da gente perceber, né, a cultura, ela está intimamente ligada com o desenvolvimento humano, sustentável, cultural, econômico, entre outros, né? Ela está intimamente ligada a esse desenvolvimento, né, dos povos. Ela ficou de fora, né, explicitamente, ela ficou de fora da Agenda 2030 da Unesco, né? Então, assim, você não vê uma menção forte, né, a importância da cultura, né, para o desenvolvimento sustentável, né? E aí a minha pergunta, ou a questão que eu coloco aqui,
do ponto de vista dos observatórios, né, que vocês estão representando, tanto o Juan Brizuela, com o Observatório da Diversidade Cultural, quanto o Dr. Luiz Crisóstomo, do Observatório dos Povos Indígenas da Guatemala, a partir desses observatórios, o que poderia ser desenvolvido ou ser feito, né, que pudesse favorecer essa ideia de um objetivo específico para a cultura na agenda para o desenvolvimento sustentável, a agenda pós-2030 da Unesco, né? O que poderia, né, do ponto de vista das ações, dos observatórios que vocês fazem, o que a gente poderia estar pensando como algo que pudesse favorecer a elaboração desse objetivo específico sobre a cultura na agenda pós-2030 da Unesco? Há alguma sinalização, alguma ideia do que poderia ser? Eu vou dar uns 5 minutinhos para cada um, 5 minutos para cada um poder falar, a partir do seu observatório, como é que vê essa questão. Então, eu acho que esse tem sido, né, o desafio, e eu acho que no nosso caso que temos as duas palavras, os dois processos, né, relacionados com a questão do desenvolvimento, que é tanto da própria dimensão da cultura, quanto especificamente a construção, né, de um espaço que seja favorável à promoção e proteção da diversidade cultural. E aí o desafio é de colocar isso em um indicador, né? Um dado quantitativo ou qualitativo, mas que seja relativamente fácil de pesquisar e de mensurar, não apenas a nível nacional ou local, mas justamente na escala internacional. E eu entendo que várias reflexões ao longo de muitos anos têm se debruçado sobre isso e por enquanto a gente não chega nessa conclusão, justamente porque é difícil como reduzir, né? Vamos dizer de alguma forma, nem que seja de forma circunstancial, mas como gerar um indicador e um parâmetro que possa servir ao mesmo tempo para uma dimensão local, regional e que possa ser um parâmetro de avaliação internacional. O que definitivamente para mim mudou, e por isso eu insisto muito nisso, que é mais uma apreciação pessoal, mas que a gente está vendo um pouco esse desdobramento em cada uma das pesquisas que a gente e das formações, né, que a gente continua desenvolvendo, é o que mudou a partir da pandemia e do pós-pandemia. Então, muito concretamente, no contexto do Brasil, e muito especialmente por essa nova configuração institucional da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, todos os desdobramentos de ações do contexto de pós-pandemia, a gente trabalha muito com formação de conselheiros de cultura, que é uma formação de cidadania ativa, e de estímulo, né, de participação ativa de cada um dos nossos componentes, né, nos planos municipais de cultura, que são pequenos exemplos, então, do que está sendo pensado em relação a cada uma das realidades locais de mais de 5.000 municípios do Brasil, em relação a, bom, qual é o objetivo e como mensurar, como acompanhar cada uma dessas coisas. E aí, o nosso papel mínimo, né, que a gente vem fazendo é, talvez, neste momento inicial, de colaborar com cada um desses espaços, de tentar registrar de uma forma mais clara e mais explícita. E a gente tem ido numa questão de não inventar a roda, no sentido de garantir um investimento mínimo na área da cultura, então registrar explicitamente uma porcentagem e colocar em palavras, né, para que ano a ano isso possa ser acrescentar nessa questão. Trabalhar especificamente sobre formação em arte e cultura, que é essa relação entre educação e cultura. Então, não seriam necessariamente indicadores específicos da cultura, mas sim atrelar uma série de processos que possam estar explicitados em relação à quantidade de pessoas que são efetivamente formadas, quantidade de cursos em artes que possam existir nos municípios. E a questão dos equipamentos culturais, que mesmo com todas as possibilidades desse universo virtual e das novas formas, né, de institucionalidade cultural e de consumo cultural no contexto virtual,
para nós continua sendo fundamental ter os espaços, ter os pontos de cultura, ter uma institucionalidade, uma infraestrutura artística e cultural em cada um dos municípios. Então, eu entendo que talvez no nível mais amplo, no nosso caso do observatório, ainda não chegamos nessa síntese, mas na prática, no dia a dia, essa questão de trabalhar formação cidadã, formação artística específica nas linguagens e uma infraestrutura cultural, além do orçamento, são algumas das ferramentas mínimas que a gente tenta registrar em cada um dos planos municipais de cultura e em cada uma das ações que a gente participa na formação dos conselheiros. Muito obrigada, Juan. Eu vou passar agora para o doutor Luiz Crisóstomo, para ver se, a partir do Observatório dos Povos Indígenas, também há alguma perspectiva sobre essa integração de um objetivo, né, de cultura, né, na agenda pós-2030, né, da Unesco. Doutor Luiz Crisóstomo? Opa, ok. Gracias. Bueno, la diversidad cultural da una pauta para las distintas organizaciones públicas con que cuentan los estados. En Guatemala hay una Secretaría General de Planificación que debería de tener en cuenta indicadores para medir el resultado de los servicios públicos, tomando en cuenta lo que tiene cada una de las culturas presentes en el país. El Observatorio de Pueblos Indígenas en estos momentos está trabajando con esta Secretaría de Planificación Económica del Gobierno para que deba de asumir indicadores que pueden reflejar las demandas, las características, las necesidades, los problemas que hay que resolver de los pueblos originarios de Guatemala. Pero cada sector debe de tener sus propios indicadores. El sector que se dedica a educación debe de tener algunos indicadores que debe de velar porque los conocimientos, los valores de los pueblos deben de reflejarse en el currículo escolar de todos los niveles educativos. No funcionan los indicadores de la diversidad cultural para construir la interculturalidad si nos quedamos solamente con la educación primaria. Estos indicadores deberían de servir para orientar la transformación curricular de la primaria, del nivel medio y de la educación superior. Este sería el caso para Guatemala. Si nos referimos a instituciones públicas que trabajan con desarrollo económico, tendrá que tener muy claro el Estado de Guatemala a través de su Ministerio de Finanzas y su Ministerio de Economía, que debe de tomar en cuenta los modelos económicos con que cuentan los pueblos originarios. Si se sigue imponiendo un modelo económico a través de los servicios públicos del Estado, creo que los resultados los tenemos a la vista. No podemos hablar de sostenibilidad, no podemos vincular los resultados de un modelo económico que no respeta el ambiente, que no reconoce la vida de la madre tierra y que no reconoce la vida de todas las manifestaciones naturales y vincularlo con algunas de las intenciones de los objetivos del desarrollo. Tendrá que ser una forma de cómo asumir la pluralidad económica para medir lo que requieren el desarrollo de la diversidad de culturas que hay en determinado estado. Igual nos va a suceder con la solución de los conflictos. Muchos conflictos son a raíz de la presencia y de la práctica
de instituciones racistas, pero hay que tener claridad de que los pueblos originarios también tienen sus propias instituciones, sus propias organizaciones, de manera que hay que tener el suficiente cuidado cómo poder reconocer las funciones, la estructura, el pensamiento de las instituciones que tienen los pueblos originarios para construir la paz, la justicia en cada municipio, en cada región y en todo el país, sin desestimar las normas que llegan a través de las instituciones, por ejemplo, los tribunales de justicia. De manera que lo que nosotros estamos tratando de aportar como Observatorio de Pueblos Indígenas es ver esa diversidad cultural para su aprovechamiento en la construcción de la democracia intercultural. Muito obrigada, doutor Luiz Crisóstomo. E eu agora, nesses poucos minutos que temos aqui disponível, eu vou perguntar às pessoas que estão aqui assistindo se querem fazer alguma pergunta, né? Se querem colocar alguma informação nesses breves minutos que nós temos ainda, que a gente pode rapidamente, se quiserem fazer alguma pergunta. Não temos. Nós temos aqui no chat, eu vou informar no chat, algumas informações interessantes. Daniele colocou aqui sobre a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, em particular, 3 novos ODS, né, que estão sendo, enfim, há uma discussão, né, a busca por incorporar esses ODS, e um deles é arte, cultura e comunicação. Acho que tem muito a ver com isso que nós estamos discutindo. Eu agradeço muito a Daniele. Eu creio que não é uma pergunta específica a ser feita. Bom, eu vou pedir rapidamente, cada observatório passe uma mensagem, né, sobre a importância da cultura, né, como nessa ideia de bem público mundial, né, nessa construção de colocar a cultura num patamar um pouco mais importante do que ela tem hoje, principalmente junto aos organismos internacionais. Ainda que já façamos isso nos nossos cotidianos, nas nossas ações de pesquisa, nossas ações nos observatórios, a perspectiva aqui é de realmente tentar colocar essa cultura, né, a ideia de cultura, a ação cultural, num patamar de importância maior, principalmente junto aos organismos internacionais. E, nesse sentido, eu gostaria de ver uma mensagem de vocês, cada um do seu observatório, né, nessa construção da cultura, nessa perspectiva. E agora eu vou começar com o doutor Luiz Crisóstomo, que eu sempre começo com o Juan, eu vou começar com o doutor Luiz Crisóstomo. Se quiser, por favor, doutor, coloque sua mensagem, 1 minuto, para a gente ir fechando aqui as nossas falas. Muchas gracias. Yo creo que como perspectiva del Observatorio de Pueblos Indígenas es que tenemos la riqueza de las culturas que están presentes. Es necesario reconocer que hay alguna crisis en algunos pueblos donde la cultura propia está en desplazamiento, pero también contamos con regiones donde la cultura de cada pueblo originario está con mucha vigencia. Pero también reconocemos que hay microrregiones donde la cultura propia de los pueblos originarios va desapareciendo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de tener en la práctica conocimientos, medios de vida, una forma de construir los conocimientos. También todavía contamos con portadores del conocimiento ancestral y tenemos espacios e instancias
que se encargan de orientar, de formar a estos portadores del conocimiento ancestral. Pero también vamos abriendo caminos, vamos abriendo experiencias, vamos viviendo experiencias con organizaciones que tienen apertura para asumir y llevar a la práctica parte de los componentes culturales de los pueblos originarios. Reconocemos que un proceso lento, reconocemos que un proceso necesita del convencimiento oportuno de actores del sector oficial y también necesitamos tener a los actores propios de los pueblos que sigan con ese esfuerzo de practicar sus elementos culturales, de conservar sus conocimientos y también que tengan la oportunidad de seguir formando a las nuevas generaciones con lo que tiene la cultura cada uno de estos pueblos. En tanto, entre todos los pueblos construimos y vamos a construir grandes proyectos y programas políticos, sociales, culturales, donde uno de los indicadores debe de ser la inclusión de todos los pueblos. Graças, doutor Luiz Crisóstomo. Vou passar agora para a mensagem de Juan. Juan Brizuela, por favor. Então, mais uma vez, agradecendo o convite, né, para o Observatório da Diversidade Cultural. E eu penso que nós estamos num momento muito propício assim para defender justamente essa importância da cultura e, em especial, né, no caso do Observatório, essa proteção e promoção da diversidade cultural desses espaços, justamente voltando ao início do que aconteceu durante a pandemia e na pós-pandemia. Ao mesmo tempo, parecia que os trabalhadores da arte e da cultura, né, os segmentos artísticos e culturais, não éramos essenciais no sentido de deslocamentos e de processos, mas para cada uma das pessoas que atravessamos isso, sempre isso foi muito considerado em termos de saúde mental, em termos de também todo um processo de atravessar cada uma das questões. A gente percebeu como a cultura, linguagens artísticas, todo o processo que aconteceu em relação a uma reconfiguração do campo artístico e cultural, a gente percebeu, sim, essa essencialidade e entendo que está faltando muito pouco para a gente registrar isso, talvez de uma forma mais explícita e mais clara nos objetivos. E também numa dimensão mais ambiciosa, de contribuir nessa dimensão do desenvolvimento sustentável, mas muito especialmente de pensar uma outra forma, né, de desenvolvimento, uma outra forma de se relacionar e se vincular num horizonte, né, numa perspectiva mais internacional, e que eu acho que a cultura, enquanto trabalhadores, né, enquanto fazedores da arte e da cultura, desde as comunidades tradicionais até perspectivas mais de tecnologia e inovação mais avançadas, que trabalham com economia criativa e inteligência artificial e as novas dinâmicas, cada um desses processos pode, sim, de fato, imaginar um outro horizonte de desenvolvimento possível. Incorporar os nossos anseios e a nossa essencialidade, sim, no campo dos observatórios do desenvolvimento, aliás, no campo dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, mas muito especialmente também ousar e nos desafiar a pensar outros modelos de desenvolvimento. Grato. Obrigada, Juan Brizuela. Muito bom estar com vocês aqui. Eu vou fechando esta sessão, né? Já vou encerrando esta sessão, agradecendo a presença do Observatório Pueblo Indígena de Guatemala e o Observatório da Diversidade Cultural do Brasil, com a presença do Dr. Luiz Crisóstomo e do Juan Brizuela, que puderam representar seus observatórios aqui neste nosso quinto encontro, neste nosso quinta conversa com observatórios de cultura ibero-americanos. É uma iniciativa, volto a dizer,
de 3 observatórios: o Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, do Observatório de Cultura da Universidade de Valência e do Observatório de Políticas Culturais da Universidade de Brasília. Nós teremos, em continuidade, no próximo mês, no dia 16 de setembro, um novo encontro, neste mesmo horário, neste mesmo link, é sempre o mesmo link de entrada, às 13 horas, horário de Brasil, 17 horas, horário de Portugal, e 18 horas, é isso, horário de Espanha, né? Então, escolham um horário, um fuso horário, mas todo mês, dia 16 de setembro, teremos um novo encontro nesse horário e nesse link. Espero contar com a presença de todos e quero novamente agradecer muito gentilmente a presença do Brasil e de Guatemala, com seus observatórios e seus representantes, Juan Brizuela e Luiz Crisóstomo. Um grande abraço, até o próximo encontro daqui a um mês. Muchas gracias.